O que fazer quando a criança fala errado? Pais, avós, tias, professoras, prestem atenção nesse vídeo. Eu vou te falar qual é a postura certa de um adulto quando a criança comete algum erro na fala, ou até mesmo quando esse erro se torna sistemático, ou seja, muito frequente ali na fala da criança. Eu sou Larissa Vilela, eu sou médica, otorrinolaringologista, e eu vou pedir para você já curtir esse vídeo, caso você goste desse tipo de conteúdo, assim como vou pedir também para você compartilhar, se inscrever no nosso canal. E antes de assistir o vídeo, eu vou pedir para você deixar nos comentários o que você faz quando você vê uma criança falando errado. E depois eu quero que você compare com o que a gente está sugerindo aqui no vídeo. Primeiro ponto, se você se depara com uma criança falando uma palavra errada, primeiro ponto que talvez seja o mais importante de todos, nunca use expressões como fulaninho, tá errado, não fala assim, não é assim que se fala, e ficar repreendendo a criança é a pior das posturas que um adulto pode ter quando a criança comete algum erro na fala. Repreender a criança, falar que não pode falar dessa forma, faz com que a criança se retraia e com a persistência desses erros que ela vai ficando com vergonha de falar e que vai aos pouquinhos falando cada vez menos. Então, o primeiro ponto, que talvez é o mais importante desse vídeo, nunca use essas expressões. Tá errado, não fale assim, pare de falar dessa forma, fale do jeito certo, preste atenção no que está falando. Todas essas frases devem ser evitadas quando a gente está lidando com uma criança que está aprendendo a falar. Segundo ponto, ofereça para a criança, quando ela fala alguma palavrinha errada, a forma certa de falar. Caso ela troque alguma letrinha, caso ela fale alguma coisa faltando alguma sílaba, com alguma emissão de fonema, dê para a criança a forma correta. Por exemplo, uma criança pequenininha quer falar bola e fala ola, tira o B, omite o B da frase. Aí você vai escutar a criança, vai esperar ela terminar e ao final você vai falar: ah, você quer a bola? Aqui está a bola. E aí você vai oferecendo para a criança a forma correta de falar aquela palavrinha. Terceiro ponto, também que é muito importante, não reforce as palavras erradas que a criança está falando. Assim como é errado você ficar repreendendo a criança e ficar falando que está errado, se você fica reforçando e querendo ficar mais próximo da criança, falando os erros que ela fala, por achar muitas vezes bonitinho, engraçadinho, isso também piora a situação. Quando o adulto reforça um erro na fala da criança, a criança entende que aquilo está certo e faz com que ela continue com aquele erro e que aquele erro se solidifique na linguagem da criança. Muitas vezes a criança tem algum errinho, alguma questão de fala que fica bonitinho. E aí os pais, os avós começam a falar daquele jeito com a criança. Outro ponto errado é reforçar os erros da criança. E aqui a gente já pega um gancho para dar uma dica super importante para os pais, cuidadores, para os avós. Evite ficar falando de forma infantilizada com a criança. Evite os diminutivos. Evite ficar falando toda hora. Ah, um brinquedinho, um narizinho, todos usando um diminutivo. Isso dificulta a criança a aprender as palavrinhas. Já é difícil muitas vezes aprender tudo que a gente precisa, tudo que uma criança precisa. Imagina você usando o diminutivo, deixando palavras maiores. Com certeza isso dificulta. Primeiro ponto dessa parte é evitar falar de forma infantilizada. O ideal é você falar como um adulto mesmo. Pode falar com carinho, com calma, devagar, mas não ficar falando como criança para tentar se aproximar dos pequenos. Fale como adulto mesmo, de forma pausada, de forma clara e evitando usar os diminutivos. Isso vai ajudar muito a criança a conseguir falar bem, a conseguir entender e desenvolver a sua linguagem. Então, resumindo, primeiro ponto, não repreenda a criança. Segundo, escute atentamente e ofereça a forma correta da palavra, caso ela tenha cometido algum erro. Terceiro, não reforce palavras erradas. Quarto, não fale de forma infantilizada. E quinto, evite usar diminutivos ao conversar com as crianças.
Eu espero que eu tenha ajudado. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você gostou, vou pedir para que você curta, para que você compartilhe, para que você se inscreva no nosso canal e deixe nos comentários também se você já fazia dessa forma ou se realmente é diferente do que você estava acostumado a fazer.